Fala, gente, vamos resolver mais uma questão do Enem, dessa vez a questão 153, uma questão aí bem interessante. Olha só, um tanque em formato de paralelepípedo reto-retângulo tem em seu interior dois anteparos verticais fixados em sua base em duas paredes opostas, sendo perpendiculares a elas conforme a figura. E aí a questão mostra essa figura pra gente, né, esse paralelepípedo, onde vai ter esses dois anteparos verticais, assim como a entrada para o abastecimento ali em cima. E a questão continua falando pra gente o seguinte: esses anteparos de espessura desprezíveis estão instalados de maneira a dividir a base do tanque em três retângulos congruentes, tendo suas alturas iguais à metade e a um quarto da altura do tanque. O tanque é abastecido por uma entrada situada no teto, através de um duto que despeja água a uma vazão constante, sendo necessárias 12 horas para finalizar o seu enchimento. E aí a questão pede para a gente marcar como alternativa correta, né, o gráfico que descreve em cada instante a maior altura de coluna de água dentre aquelas que vão ser formadas ao longo do enchimento do tanque. Então, olha só, a gente precisa olhar para a figura e relacionar, né, isso, essa maior altura. Perceba que ele pede para a gente olhar apenas a maior altura. Ele não fala o volume de água, não. Ele pede para a gente olhar a maior altura, é isso que vai ter de água dentro desse paralelepípedo. Então, a gente vai relacionar essa maior altura com o gráfico que está nas respectivas alternativas aí. Mas olha só, vamos começar analisando aqui a figura, certo? Então a gente tem aqui o paralelepípedo, mas vê só, a questão dá pra gente que a entrada para o abastecimento está aqui em cima, certo? Então, logicamente, o compartimento, né, a parte que vai encher primeiro, a divisória que vai encher primeiro, é essa primeira divisória aqui, ó. Essa primeira divisória. Onde ela onde vai ter uma coluna de água até a altura H sobre 2, como a gente pode ver aqui, ó. H sobre 2, como está aqui em cima, como está aqui do lado. H sobre 2. Então essa altura desse primeiro anteparo, né, isso desse primeiro compartimento, é H sobre 2. Então, a gente vai ter que entender o seguinte: se a entrada para o abastecimento está aqui, o primeiro compartimento que vai ficar cheio é esse primeiro compartimento aqui. Então, esse primeiro compartimento vai encher, certo? E depois ele vai começar a vazar. Vai começar a cair água daqui de cima para cá, para baixo, porque está vazio. Então, esse compartimento aqui depois vai encher, esse segundo compartimento, não é isso? A gente está dividindo assim: o primeiro compartimento, porque vai ser o primeiro a encher, depois o segundo, depois o terceiro compartimento. Então, olha só, depois que encher o primeiro, vai vazar para o segundo, como a gente viu, e depois de encher esse segundo aqui, vai vazar para o terceiro. E aí o que acontece? Perceba que esse aqui também vai começar a encher, mas o que a gente precisa analisar? A gente tem que prestar atenção porque a questão fala para a gente relacionar, para a gente observar a maior altura de coluna de água. Ou seja, não é volume de água, não é o quanto está sendo enchido esse tanque, não. É a maior altura de água, a maior altura, né, isso, da coluna de água. Perceba, se a altura desse primeiro compartimento, que já vai estar cheio desde o começo, porque a entrada para o abastecimento é aqui em cima dele, a altura dele é H sobre 2. Então perceba, vai passar um bom tempo a altura máxima desse paralelepípedo de água, né, a altura máxima de água, sendo H sobre 2. Por quê? Porque é o tempo que vai demorar para se encher esse primeiro compartimento, é isso? É o tempo que vai se encher ele, sendo que depois que ele estiver cheio, vai ter um tempo necessário, que é o tempo que vai passar com a máxima coluna de água H sobre 2, vai ter que existir um tempo para que também possa se encher nesse lado esquerdo, né, respectivamente ao anteparo 2 e 3, essas duas divisórias aqui. Vai ter que ter um tempo para que essa coluna de água, que está nas divisórias 3 e 2, se igualem a essa altura de água H sobre 2. Porque perceba, beleza, o compartimento 1 encheu, depois vaza para o compartimento 2, depois vaza para o compartimento 3. Sendo que quando esses dois compartimentos estiverem cheios, vai começar a aumentar o nível de água, a coluna de água vai começar a aumentar, vai começar a crescer, até que essa parte aqui, ó, que está em cima do compartimento 2 e 3, também fique cheia. E aí a gente vai ter, né, isso? Vai ter uma coluna de água no paralelepípedo todo referente a H sobre 2. Então vamos lá, o que a gente precisa observar agora? O tempo. Perceba que o gráfico relaciona a maior altura com o tempo. Então vamos lá. Se ele fala pra gente que a vazão despeja água, um duto despeja água a uma vazão constante. Então vamos lá. Perceba que, se eu apagar aqui, ó, você vai conseguir entender melhor. Quer ver? Eu vou ter um tempo,
certo? Vai se passar um tempo para que esse primeiro compartimento possa encher. Eu vou chamar esse tempo de T, um tempo T. Eu não sei quanto tempo é esse, a questão não nos diz, mas a gente vai ter que analisar com base no gráfico. Então, vamos lá. Vai ter esse tempo T para que esse primeiro compartimento fique cheio, depois vai começar a vazar, certo? Se você perceber, como esses anteparos estão divididos, né, o paralelepípedo em três, a base do paralelepípedo em três retângulos congruentes, como a questão nos diz aqui, ó, em três retângulos congruentes. Então perceba, o tempo para que se possa encher essa primeira divisória vai ser o tempo que se possa encher a segunda divisória, que por sua vez vai ser o tempo para se encher essa terceira divisória aqui. A gente está imaginando agora que o anteparo aqui vai ser igual, né? Que vai ter mais um andar de água, digamos assim. É isso? Então, o tempo que vai demorar para se encher os compartimentos 3 e 2 vai ser um tempo de 2t. Tá aqui, ó. Primeiro compartimento e depois um tempo de 2t para encher o segundo e o terceiro compartimento. É isso, primeiro compartimento, colocar assim. Então aí, ó, a gente consegue observar agora que a altura de água H sobre 2 vai passar 2t. Vai passar 2 vezes o tempo para se encher o primeiro compartimento. É isso? Então, vamos começar a analisar o gráfico agora. Vamos começar aqui pela letra E. Perceba. Se a questão pede para a gente relacionar a maior altura de água, não é isso? Perceba que no tempo zero aqui, a altura de água já tem uma certa altura de água. Isso não vai acontecer. Perceba que o paralelepípedo está vazio, é isso? Então, no tempo zero não tem água. A gente já poderia eliminar a alternativa E por isso. E também porque o que vai acontecer aqui é o seguinte: a maior altura de água ela nunca vai cair. Ela vai permanecer no mínimo constante, ou maior ou igual à altura mínima, não é isso? Então, não tem como a maior altura cair. Não tem como. Então, a gente já pode descartar também a alternativa E por conta disso. E quando a gente olha para a alternativa D, perceba, eu não tenho nenhuma ligação, né? Se eu tivesse ligação aqui entre esses pontos, a alternativa E seria igual. Mas, mais um motivo para que a gente não possa também marcar a alternativa D, porque no tempo zero, a altura de água também é zero. Então, não tem água nesse paralelepípedo no tempo zero, não é isso? E o segundo motivo também é que, perceba, os traços desse gráfico estão espaçados, né? Isso também não vai acontecer. Então, quando a gente olha agora para a alternativa A, B e C, a gente vai analisar com mais precisão o que acontece no gráfico. Perceba, a primeira coisa que a gente analisou, vamos voltar aqui para cima. O tempo para que se enche esse primeiro compartimento, não é isso? Multiplicado por 2 vai ser o tempo que vai demorar, né? Isso que a altura H sobre 2 vai permanecer constante nesse paralelepípedo. Então vamos lá. O tempo que vai se demorar para encher esse compartimento, esse primeiro compartimento, vai ser aqui no gráfico, né? Isso já que a altura está subindo, em todos os três gráficos aqui está sendo equivalente a 2 horas, é isso? De 0 até 2. Então, o tempo para que se possa encher aí, esse primeiro compartimento de água é 2 horas. Sendo que a gente viu que o tempo para que se possa encher o segundo e o terceiro é 2t. Então perceba que vai passar 4 horas para se encher. Vai passar 4 horas com a altura H sobre 2 constante, enquanto que vai passar 2 horas. É isso? Então, ó, a alternativa mais correta aqui, na verdade a alternativa correta aqui, é a alternativa B. Por que a alternativa B? Perceba que a altura H sobre 2 vai permanecer constante durante 4 horas, ó, um intervalo de 2 a 6. Então, seria 4 horas. E é justamente o que a gente pode observar. E depois disso, obviamente, já que a altura vai estar toda igual, a coluna de água vai subir junto, não é isso? Então, esse paralelepípedo vai se enchendo de água de maneira constante, já que é uma vazão constante, e aí a reta que representa isso é essa reta que vem logo depois. Por que não poderia ser a alternativa C? Não poderia ser a alternativa C porque aqui se passa 4 vezes o tempo de encher o compartimento 1. A gente vê que é 4 horas e não 8 horas, como está aqui, né? Isso aqui representa 8 horas. Vai passar 4 horas com altura constante. Enquanto que na alternativa A não pode ser, porque se passa 2 horas aqui. E a gente percebe que passa 4 horas como sendo a altura constante. Então, por isso, a alternativa correta é a letra B. Eu espero que você tenha entendido a questão que relaciona aí, né, esses... A gente tem que analisar bem a figura, analisar bem o que a questão nos pede também. Tem que prestar atenção no que a questão pede
em relação à maior altura de água. Mas eu espero que você tenha entendido a questão, é uma questão que exige analisar bem. Mas se você gostou do vídeo, deixa o like e se inscreve no canal, que vai ajudar bastante. Tamo junto e até a próxima.